Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num capítulo da Bíblia que, olha, parece que foi escrito para dar um nó na nossa cabeça. Lucas, capítulo 16. É verdade. Temos aqui duas histórias contadas por Jesus que parecem se contradizer. Na primeira, ele parece elogiar um gerente corrupto pela malandragem dele. Exato. E logo depois, ele conta uma história bem assustadora sobre um homem rico que vai para o inferno aparentemente só por ser rico. Pois é. É um material que te força a parar e pensar, né? De um lado, um elogio à astúcia de um vigarista. Do outro, uma condenação assim muito severa da indiferença. Fica a pergunta: qual é a mensagem aqui? Exatamente. O que essas duas narrativas que são tão diferentes na forma têm em comum? Esse é o quebra-cabeça que a gente vai tentar montar hoje. E para nos ajudar a encontrar as peças, estamos com anotações de duas bíblias de estudo ótimas. A versão Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. A nossa missão é usar esses comentários para ir além do óbvio e descobrir a ideia central que Jesus está querendo passar. Uma ideia bem provocadora sobre a nossa relação com o mundo material. Ok, vamos analisar isso. A primeira história é a do administrador infiel. A premissa é até simples. Um gerente de um homem rico é pego desviando dinheiro e descobre que vai ser demitido. O cara entra em pânico. Totalmente. E a solução que ele encontra é genial e, ao mesmo tempo, completamente antiética. Genial porque ele usa o poder que ele ainda tem nos seus últimos dias no cargo para garantir o futuro dele, né? Isso. Ele chama quem devia dinheiro para o patrão e simplesmente reduz as dívidas de todo mundo. Para um, ele corta a dívida pela metade. Para outro, dá 20% de desconto. Ele está usando o dinheiro do patrão para comprar favores. Para construir uma rede de amigos que vai sustentar ele quando ele estiver na rua. Exatamente. Certo, mas é aqui que a coisa fica realmente estranha. Eu estou lendo o versículo 8 e ele diz: "E o Senhor elogiou o administrador infiel pela sua esperteza." Peraí, o chefe, o cara que acabou de ser roubado, elogia o funcionário que o roubou? Isso não faz o menor sentido. Como é que a gente entende um elogio à desonestidade? Aí é que está a genialidade da parábola. O elogio não é pela desonestidade em si, mas pela... Pela esperteza. Exato. A nota da Bíblia Holman aqui é muito precisa. Ela usa a palavra prudentemente. Jesus está pegando um exemplo do mundo dos negócios, um personagem tipo moralmente bem questionável, Um vigarista. para ilustrar um ponto chocante. Ele está essencialmente hackeando uma mentalidade mundana para um propósito espiritual. Hackeando uma mentalidade? Gostei disso. Explica melhor. Pensa na situação do administrador. Ele está numa plataforma em chamas, sabe? O futuro dele acabou. E nesse momento de crise total, ele age com uma urgência, uma clareza e uma estratégia impressionantes. Ok. Ele usa um recurso temporário, o poder dele no cargo, para garantir um bem permanente, que é a sobrevivência futura. Aí Jesus olha para essa cena e diz para os seguidores: viram isso? Viram essa intensidade? Eu quero que vocês apliquem esse mesmo nível de estratégia e urgência para garantir o seu futuro eterno. Nossa, a crítica implícita é brutal, né? As pessoas do mundo são mais espertas e dedicadas para garantir a própria aposentadoria do que as pessoas de fé são com a eternidade. Mas ainda me incomoda o fato dele ser desonesto. Não dá para simplesmente ignorar isso, dá? Não, claro que não. E é importante adicionar um pouco de contexto cultural aqui. Reduzir dívidas naquela época não era algo feito em segredo no escritório. Era um ato público. Ah, interessante. Ao fazer isso, o administrador não estava só criando uma dívida de gratidão com aquelas pessoas. Ele estava se tornando um herói local. Ele criou uma situação de relações públicas tão brilhante que tornava quase impossível para o patrão condenar ele publicamente sem parecer um tirano mesquinho. Uau! A astúcia dele era social, financeira e estratégica. O patrão, mesmo perdendo dinheiro, não pode deixar de admirar a jogada de mestre. Isso muda tudo.
Ele não foi só um ladrão, foi um estrategista genial. E é essa estratégia que Jesus quer que a gente aprenda. Exatamente. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque Jesus faz uma aplicação direta no versículo 9. Usem a riqueza da injustiça para fazer amigos, para que quando esta vier a faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Essa expressão riqueza da injustiça é muito forte. Significa dinheiro sujo? Não necessariamente. As duas Bíblias de estudo concordam que riqueza da injustiça se refere à riqueza deste mundo em geral. Certo. É injusta porque pertence a um sistema caído, que frequentemente nos tenta confiar mais no dinheiro do que em Deus e a agir com egoísmo. Jesus está dizendo, peguem essa ferramenta deste mundo, o dinheiro, os bens, os recursos, que é temporária e muitas vezes problemática, e redirecionem ela para um propósito eterno. E fazer amigos com ela seria então usar essa riqueza para abençoar outras pessoas, ser generoso, investir em coisas que têm valor no céu e não só na bolsa de valores. É isso. E pense em quem estava ouvindo isso. O versículo 14, logo depois da parábola, diz que os fariseus, que eram amantes do dinheiro, zombavam de Jesus. Ah, sim. Eles entendiam perfeitamente de negócios e finanças. Jesus usa uma linguagem que eles compreendem, a de um negócio arriscado, mas inteligente, para subverter completamente a lógica deles. Ele está dizendo que o investimento mais astuto que eles podem fazer não é em mais propriedades, mas em pessoas. É um chamado para a gente ser tão focado e estratégico com as coisas de Deus quanto um operador da bolsa é com os investimentos dele. Exato. Ok, então a primeira parábola é um manual de instruções, um playbook sobre como usar recursos temporários com uma visão de futuro eterno. É sobre ser astuto, ser estratégico. Isso. Mas isso imediatamente levanta uma questão. E o que acontece se a gente ignorar esse manual? Se a gente fizer o exato oposto? Parece que Jesus antecipa essa pergunta, porque a história que ele conta, logo em seguida, é um retrato aterrorizante desse fracasso. É a transição perfeita. Se a primeira história é sobre o uso do dinheiro, a segunda é sobre as consequências devastadoras da cegueira que o dinheiro pode causar. Entramos na história do homem rico e Lázaro. E a cena inicial é de um contraste visual absurdo. De um lado, um homem rico vestido com roupas de luxo, vivendo numa festa diária, perpétua. Isso. Do outro, literalmente no portão dele, um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, faminto. E tem um detalhe que a nota da Bíblia Roman destaca que é fascinante. Lázaro é o único personagem em todas as parábolas de Jesus que recebe um nome. Isso é crucial. Dar um nome a ele é dar-lhe humanidade. É Jesus dizendo, este não é um pobre. Esta é uma pessoa, um indivíduo. E é justamente essa individualidade que o homem rico se recusa a ver. Para o rico, Lázaro não é uma pessoa. Não. É parte da paisagem urbana, um incômodo no portão, como um saco de lixo. E então, a morte chega para os dois e os papéis se invertem de forma dramática. Lázaro é levado para o seio de Abraão, na imagem de honra, de conforto. O rico vai para o Hades, um lugar de tormento em chamas. O texto nunca diz que o rico era um criminoso. Não diz. Ou que ganhou o dinheiro dele de forma ilegal. Então qual foi o pecado dele? O pecado dele não foi o que ele fez, mas o que ele não viu. O pecado dele foi a indiferença cósmica. Indiferença. A nota da Nai é muito clara sobre isso. Ele simplesmente ignorava a existência de Lázaro. É a ideia de que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Ele não precisou agredir Lázaro, ele só precisou tratá-lo como se fosse invisível. E isso, segundo a parábola, é um pecado que leva à condenação. E o mais chocante é que essa cegueira continua depois da morte. Do meio do tormento, ele vê Lázaro ao lado de Abraão, e o que ele faz? Ele pede: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua. É impressionante. Mesmo em agonia, ele ainda vê Lázaro como um servo. Um garoto de recados que existe para servi-lo. A mentalidade dele não mudou nada. Exatamente. Ele ainda não enxerga Lázaro como um igual. E a resposta de Abraão é terrível. Ele diz que existe um grande abismo fixo entre eles. E esse abismo não é arbitrário.
Não. Ele é a manifestação física e eterna do abismo social e de empatia que o próprio rico criou e manteve durante toda a sua vida na Terra. A separação que ele impôs agora se tornou permanente, intransponível. Quando o primeiro pedido é negado, ele faz um segundo. Então peço-lhe, pai, que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise. À primeira vista parece um gesto nobre, né? Ele parece estar preocupado com a família dele. Parece. Mas a resposta de Abraão revela o verdadeiro ponto da parábola. Ele diz de forma seca: eles têm Moisés e os profetas, que os ouço. Moisés e os profetas, as Escrituras. Isso, o Antigo Testamento. A resposta é um soco no estômago. Abraão está dizendo: o problema nunca foi falta de informação. As leis, os profetas estão repletos de mandamentos para cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Seus irmãos não são ignorantes. Eles estão, assim como você estava, escolhendo ativamente ignorar a verdade que já está diante deles. E o rico ainda insiste, né? Dizendo que se alguém voltasse dos mortos, aí sim eles se arrependeriam. Ele acha que um milagre espetacular resolveria o problema. E a frase final de Abraão é uma das mais poderosas e proféticas de toda a Bíblia. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Nossa. Isso é um prenúncio incrível. Jesus está na prática prevendo a reação à sua própria ressurreição. Com certeza. Ele vai realizar o maior milagre de todos. E mesmo assim, para aqueles com o coração já endurecido, não vai ser suficiente. A questão não é falta de provas, é a disposição para crer. Exatamente. A parábola ensina que um coração endurecido pela riqueza e pela indiferença não se cura com sinais e maravilhas. Cura-se ao dar ouvidos à revelação que já foi dada, ao mandamento simples de amar a Deus e ao próximo. Especialmente o Lázaro que está bem na nossa frente. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. No começo, a gente tinha 2 histórias que pareciam opostas, mas agora a conexão fica muito mais clara. O fio que une as duas não é apenas o dinheiro. Não. O fio que une as duas é a visão. A primeira parábola, do administrador, é um chamado para termos uma visão de longo alcance, para sermos espertos, estratégicos e usarmos o que é temporário com os olhos fixos do que é eterno. Quanto à segunda parábola, do rico e Lázaro, é um alerta solene sobre o perigo da miopia espiritual. É sobre a trágica cegueira que o conforto e a riqueza podem nos causar, nos impedindo de ver a realidade humana, a necessidade que está bem debaixo do nosso nariz. Precisamente. As 2 histórias nos forçam a fazer um inventário de como estamos usando nossos recursos. E, talvez mais importante, para onde estamos olhando. São lições que continuam incrivelmente relevantes hoje, talvez mais do que nunca. E, para deixar um pensamento final para reflexão, as 2 parábolas juntas nos fazem uma pergunta fundamental. Como que valorizamos e a forma como usamos nossos recursos no dia a dia reflete o que realmente acreditamos sobre a eternidade. A verdadeira prova da nossa fé pode não estar num evento milagroso, mas na forma como usamos nosso tempo e dinheiro com a astúcia do administrador e na nossa capacidade de realmente enxergar e dar um nome ao Lázaro que pode estar hoje no nosso portão. O texto sugere que a resposta para a segunda questão é a única prova real da primeira.